Fala pessoal do segundo ano, tudo bem? Professor Guilherme aqui de volta para mais uma correção das atividades do PET. E galera, estamos chegando aí na correção das atividades da semana 3, hein, do PET 7. Tá acabando o PET 7, hein? Final de ano tá aí. Ao mês de dezembro indo embora, hein, gente? Mês de dezembro acabou, hein? Rapaz, acabou 2020, quem diria, hein? Nossa. Ei, gente. O pessoal fala que é um ano para esquecer, mas é um ano que vai ficar na memória, né? Pelo amor, hein? Bom, então só pedindo aqui para você, olha, antes de a gente começar essa aula, se inscreve aí no canal, filho, tá chegando agora, ajuda o professor aqui, que o professor tá te ajudando, seja bonzinho, tá? Deixa seu like nesse vídeo e compartilhe o vídeo com seus colegas, que tem muita gente precisando de ajuda, beleza? Então agora, ó, sem mais delongas, sem mais lero-lero, bora pra correção que ela tá top, hein? Então, vamos ver lá, olha. Galera, essa aqui então é a correção da semana 3 desse PET, que é o 7, ok? A gente vem trabalhando aí o tema de migrações, a gente falou um pouco disso já na semana passada. Vamos até dar uma olhadinha aqui, nós falamos aí de migração, falamos um pouco das migrações no Brasil, né, e dentro do território brasileiro, que o Brasil é um país que constitui um país de imigrantes, porque os brasileiros se mudam muito dentro do território e o Brasil também ele se tornou, principalmente no século passado, um país atraente para imigrantes de outros países. Então o Brasil acabou recebendo aí uma quantidade bastante interessante de imigrantes de outras partes, beleza? E agora, na semana 3, a gente vai falar sobre essa questão das migrações relacionadas com a questão da globalização. Não é? Por que a gente tem que estar falando disso? É porque o que acontece? Uma coisa que a globalização trouxe para as pessoas foi o acesso à informação. Então, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a saber coisas sobre lugares diferentes, países diferentes, formas de como se mudar, como ir viajar para outros lugares, entendeu? E a gente tem também uma evolução dos meios de transporte, isso é uma coisa que é inegável, de maneira que nunca transitou tantas pessoas pelo mundo igual a gente vê nos dias atuais, perfeito? Então vamos lá. A gente tem aí a questão dos refugiados, ok? Que vai ser o grande problema da migração internacional, talvez ele é o grande problema que a gente tem aí, beleza? Então, ele está até já dando um conceito aqui, né? O que é um refugiado? É uma pessoa que precisa se declarar perseguida pelo Estado e de sua nacionalidade por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social e opinião política, ok? Se você se ausentou do país que institui esses termos ou que não consegue proteção do poder público pelas vezes razões, a pessoa acaba se mudando para outro país, beleza? Então isso aí é uma coisa que existe aí dentro do contexto aí dos refugiados, das migrações aí, beleza? Vamos lá. Por que os refugiados eles existem? O principal motivo das pessoas se refugiarem é por conta de guerras, ok? E não somente guerras, mas conflitos de ordem política, que colocam a pessoa numa situação de refúgio. Então, por exemplo, vou pegar uma situação de guerra aqui, por exemplo. Eu tenho lá a Síria, por exemplo, é um país que viveu uma guerra. Milhares de pessoas fugiram daquele país. Beleza? Então eles fugiram por causa de uma guerra. Agora eu pego, por exemplo, a Venezuela, que é um país vizinho nosso aqui. O que aconteceu lá? Lá não chegou a estourar uma guerra civil. Mas do ponto da ordem política, né, houveram conflitos de interesses políticos, aonde as pessoas se viram ameaçadas e elas viram que elas tinham uma necessidade, então, de sair do país de onde elas estavam, perfeito? Então, assim, isso é uma coisa muito séria que tem que ser pensado isso aí. Vamos ver aqui. Aí tem a questão das restrições das políticas migratórias, né?
Porque, tipo assim, enquanto você tem países que busca, tem alguns países que buscam atrair mais migrantes para o seu território, né? Por exemplo, tem países como a Austrália, por exemplo, ela vê com bons olhos a presença de imigrantes. É um território muito grande, precisa ser povoado e é um país ainda de população bem modesta, né? Em contrapartida, nós temos países aí que não querem mais imigrantes, ok? Então, um exemplo que a gente tem é os Estados Unidos, né? E uma situação com um país vizinho que é o México, né? Então, os Estados Unidos eles construíram um muro de fora a fora para que o mexicano não queira pular esse muro. Isso é uma coisa muito interessante. Não só o mexicano, porque várias pessoas vêm de outros países da América Latina e vão passar pelo México para tentar entrar nos Estados Unidos. Isso é um problema, tá? Algumas justificativas que os países apresentam a adotar políticas migratórias mais fechadas à entrada de imigrantes é o aumento de gasto público, precarização do serviço, possibilidade de que os imigrantes tomem vagas de empregos que antes eram destinados à população nacional. Mas é porque, vamos supor, você tem lá, você é francês e mora lá na França, aí você está desempregado. Você é um cidadão francês, nasceu na França, seus pais são franceses, seus avós, seus bisavós, né, todo mundo é francês. Aí você fica desempregado. Né? Vamos supor que você era garçom num restaurante e ficou desempregado. Aí um belo dia você está andando pelas ruas de Paris, desempregado, você chega num restaurante e você vê um garçom, tipo assim, num país, tipo, sei lá, do Senegal. O senegalês vai muito pra França, ok? Aí o que vai acontecer? O camarada fica bravo, ele, como assim eu não tenho emprego e aquele imigrante tem emprego? Então isso aí vai gerar um problema, né? Tem a questão dos medos de atentados terroristas, igual, por exemplo, na França eles tiveram um problema com isso, Inglaterra também, né? E busca de uma sociedade homogênea. O que é o homogêneo? Uma sociedade que não se misture. É um negócio complicado, né, gente? E tem então o grande problema que a gente tem na imigração é a questão da xenofobia. O que é a palavra xenofobia? A palavra xeno é estrangeiro e a palavra fobia é a fobia medo. Mas quando a gente fala medo, né? Quando a gente fala fobia no sentido de medo, não é aquele medo do tipo, eu tenho medo de barata. Não, meu filho. É um medo do tipo assim, eu prefiro que aquele ser morra. Se bem que medo de barata é assim também, né? Então, tipo, eu quero que essa pessoa morra, eu quero ela longe de mim. A xenofobia é isso, ok? A pessoa, ela tem tanto medo do estrangeiro que é tipo, ela quer eliminar o estrangeiro, ok? E o texto está contando aqui um caso, né? Talvez o caso mais emblemático de xenofobia da história do planeta, que foi a questão da Alemanha nazista com os judeus, né? Poxa, mataram aproximadamente aí 6 milhões de judeus, e isso é um grande problema. E diante disso, vamos para as nossas correções aqui, 5 perguntinhas práticas e rápidas para a gente. Questão de número 1. Explique os impactos que os deslocamentos populacionais podem produzir com o contato de diferentes culturas. O que você vai colocar é que são impactos, por exemplo, gerados a questão da xenofobia, a questão de você ter uma mistura cultural, que às vezes não é tão bom assim. Você pode ter também choques culturais, que é um motivo para a xenofobia. Você pode ter problemas relacionados com o desemprego, várias coisas, tá? Questão de número 2. Explique razões que levam os imigrantes ilegais a viverem em condições precárias nas grandes cidades dos países desenvolvidos. Por que eles vão, gente, para as grandes cidades? O que eles querem nessas grandes cidades? Ok? Na verdade, o texto aqui nem vai trabalhar muito isso, mas mas o que a gente precisa saber é que o imigrante ilegal ele sempre está procurando uma melhor condição de vida do que no país de origem dele, ok? Por incrível que pareça, isso é uma coisa normal. Eu conheço gente que, tipo assim, a mulher prefere ser faxineira nos Estados Unidos do que advogado no Brasil. Aí você vê. Então, às vezes é uma busca por uma condição de vida melhor que vai levar a isso, beleza? É um grande problema aí. Questão de número 3, né? Qual a diferença entre um refugiado e um imigrante? O imigrante, ele se mudou para o país por livre e espontânea vontade. Ele quis. É tipo, eu tô com vontade de mudar, eu quero ir para outro país. O refugiado, ele não tinha intenção de se mudar.
Ele foi obrigado a sair do seu país. Entenderam a diferença? É isso aí. Beleza? Então o refugiado ele é obrigado a sair, ele saiu porque ele foi obrigado, e o migrante ele saiu por uma opção dele mesmo, beleza? Agora a gente vê aqui, descreva o cartoon comentando o que ela retrata. Então nós temos aqui a União Europeia, uma velha, chutando os imigrantes. O que ela está falando, né, gente? Porque a União Europeia hoje não vê com bons olhos a entrada de imigrantes em seu continente. É claro, gente, que não é qualquer tipo de imigrante, né, bicho? Se você, por exemplo, é um engenheiro com doutorado, ok, que trabalha com alta tecnologia, as indústrias te querem. Eles não querem a gente que não sabe nem falar, que não sabe falar o idioma deles, trabalhando lá de garçom ou coisa do tipo, entendeu? Fazendo serviços menores. Essa é a verdade, tá? E a última pergunta aqui. No caso das migrações internacionais, você sabe quais são os países mais procurados? Quais os continentes ou regiões que partem mais imigrantes? O que motiva esses movimentos? Vamos lá. Vamos responder por partes. Primeiro, a pessoa, o que motiva o movimento? A pessoa ela vai sair normalmente por um interesse financeiro. Ela quer uma. E o segundo é uma questão de uma qualidade de vida. Ela quer, às vezes, ter uma qualidade de vida melhor em outro país, ela acaba se mudando. Beleza? Os continentes que são mais procurados é quem? É a América do Norte e União Europeia. Ok? Depois vem gente aí querendo ir para um pouco para a Oceania, alguns para o Japão. Os países mais procurados, você pode colocar que é Estados Unidos, ok? Os países ricos europeus, não é que Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha. E você pode, mas isso mesmo, pode colocar um Japão também, não tem problema, tá? E acho que é isso aí, fechamos a nossa aula, né? Que beleza, foi rápido. Bom, galera, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha aprendido, ok? E ficamos por aí, então, beleza? Te espero na correção da semana 4 desse patch, hein? Beleza? Você vai estar aqui? Eu estarei aqui, ok? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula, hein? Tchau, valeu, fui!